pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje eu vim aqui para falar de uma série que eu tava esperando há algum tempo que saísse na Netflix e finalmente saiu. É a nova série distópica da Netflix, The Society. Não esquece de já se inscrever aí no canal se você não é inscrito e já deixar o seu joinha e o seu comentário sobre o que você achou. E se você ainda não era inscrito ou se você já é inscrito e não tem o sininho ativado, aproveita e assina aí. Eu quero que você, por favor, me ajude a bater a nossa meta de 20 mil inscritos aqui no canal. E quando eu chegar a 30 mil, eu vou poder colocar o botão de Seja Membro. Então, ajuda aí, manda pros amigos e se inscreve, tá bom? The Society conta a história de cerca de 250 adolescentes que estavam indo para um passeio escolar e eles acabaram indo parar em uma cidade exatamente igual à cidade deles, só que sem nenhum outro habitante na cidade além deles. No caso, os pais deles, crianças, enfim, não tinha ninguém mais na cidade. E eles descobriram que eles não tinham como sair desse lugar. Então, eles têm que aprender a viver em sociedade e tentar, ao mesmo tempo, descobrir como eles foram parar ali e como sair dali. É uma série que brinca um pouco entre a distopia e o gênero New Adult, composta de adolescentes ali em torno de seus 17 anos, mas as questões deles são mais de pessoas no início da sua vida adulta. Nesse vídeo eu vou deixar o meu review sobre o que eu achei da série e também a gente vai debater teorias e pontas soltas e tudo que pode acontecer na próxima temporada, porque a gente tem muitos spoilers e muitas teorias e muitas hipóteses do que vai acontecer, tá bom? Quando eu comecei a assistir a série, eu fiquei meio incomodada com a quantidade de personagens que a série tinha. Eu tava, meu Deus do céu, pra que é tanta gente? Assim, eu entendia que eles queriam colocar 250 pessoas e tudo mais, só que eu ficava, gente, podia ser umas 100, né? E podia ser um grupo de 10 protagonistas, não, sei lá, 20 protagonistas, porque é muita gente pra gente decorar o nome, fisicamente eles são meio parecidos, então eu fiquei bem perdida por alguns episódios, mas aos poucos eu fui entendendo que a série, além de ser distópica e New Adult, ela aborda literalmente as questões da sociedade. Então cada personagem tem um foco, uma questão com relação a algo que nós enfrentamos no nosso dia a dia na sociedade. Eu achei isso sensacional. A série aborda questões como a democracia, como a ASL, que é a língua americana de sinais, pena de morte, depressão, gravidez na adolescência, relacionamento abusivo, justiça, chantagem, drogas, até psicopatia entra nas questões que a série aborda. Então nós temos personagens que são bem diferentes entre si na sua questão psicológica, cada um tem a sua questão moral, sua questão ética, suas dificuldades com relação à sociedade, com relação aos amigos que têm, com relação ao que eles próprios acreditam. De um modo geral, achei a série bem legal, assisti ela de uma vez só, achei que os episódios são bem, assim, fazem a gente querer ver mais, querer saber mais o que tá acontecendo. Os personagens, a maioria deles são bem, assim, carismáticos, no sentido de, não fofos, mas no sentido de a gente querer entender mais da história deles, o que tá acontecendo. Amei que a série tem um personagem surdo, ele é interpretado pelo Sean Birdie, ele é surdo na vida real também, e gostei que os atores se empenharam e teve toda a produção aí pra eles aprenderem a linguagem de sinais. Achei interessante como eles abordam em personagens assim extremamente ricos a questão da depressão e como eles, quanto sociedade, têm que decidir com relação à pena de morte, que é um assunto tão debatido hoje em dia, assim, que é tão polêmico, e democracia também, que também é um assunto que, óbvio, que é necessário para todo mundo, a gente vive em democracia, né, mas eles chegaram num ponto que eles estavam, será que eu coloco a democracia na frente ou as minhas vontades na frente, sabe? Achei a série interessante, achei ela um pouquinho longa, talvez. Eu acho que 8 episódios dava pra matar, porque são 10 episódios de 1 hora cada um, então, assim, podia ter sido um pouquinho mais curta. Tem alguns momentos que você fica assim, ai meu Deus do céu, sabe? Tipo, não precisa dessa cena, sabe? Eu achei a série legal, eu recomendo. Agora eu vou debater um pouquinho sobre a série com spoilers e falar teorias do que é aquele final e o que aconteceu. Então, se você ainda não assistiu, vai lá ver a série, depois você volta aqui, ou se você não se importa com spoilers, continua aí assistindo. Eu tava muito afim de ver essa série porque eu gosto muito da Christine Frozeth, que faz a Kelly, ela faz Sierra Burgess is a Loser, e eu gosto muito do personagem dela naquele filme. Então, logo que eu vi Sierra Burgess, eu fui pesquisar sobre ela e tudo mais. Eu vi que ela tinha feito essa série The Society, então eu já tinha visto o trailer, já tinha lido sinopse do que seria antes mesmo da Netflix, assim, tá realmente divulgando bastante, assim.
essa série. Eu acho magistral como a série construiu o relacionamento abusivo entre a Ellie e o Campbell, que começa tudo bonitinho, assim, todo mundo meio que sabia que ele era meio doido, tem algum momento na série que o Sam, que é o irmão dele, fala que ele é realmente psicopata, mas todo mundo sabia que ele era meio louco, assim, e só que ele constrói essa relação com a Ellie sendo muito fofo, e aos poucos ela vai vendo o que ele pode ser de verdade, sabe? Então, assim, tem uma raiva dele que vocês não têm ideia. Por exemplo, tem a questão do cachorro. O que é o cachorro? Por que o cachorro aparece na cena da morte da Cassandra, aparece na última cena da série? Ele pode viajar entre esses dois universos? O que seriam esses dois universos? Já vou pontuar o que eu acho que é esse lugar que eles estão, mas por que esse cachorro consegue aparecer nos dois lugares e aparentemente nenhum outro ser apareceu, assim, além de, claro, por exemplo, aqueles perus e peixes, enfim, que o grupo do Grease achou lá naquela terra que eles podem transformar em fazenda, a gente não sabe, né, se eles se eles coexistem nos dois lugares, porém, o cachorro tá lá e, assim, deixa subentendido que o Campbell matou o cachorro, só que não é com certeza, tipo, não é nada assim implícito, a gente não vê o cachorro morto, inclusive o produtor da série falou, olha só, a gente não sabe se o cachorro tá morto ou não, porque assim, dá a entender que sim, mas como o Campbell também não se importa muito com a Ellie, ele fala, sinto muito, talvez ele não tenha matado, ele tava lavando as mãos, claro, dá pra ver que parece que tem sangue na mão dele, ou um pouco de terra junto, assim, como se ele tivesse matado e se livrado do cachorro, mas pode ser que ele estivesse fazendo outra coisa, que eles queiram que a gente pense que o cachorro foi morto pelo Campbell, pra gente também ficar com mais raiva do Campbell, né, porque ele já era um desgraçado, e na verdade o cachorro pode estar indo em algum lugar, a gente ainda não sabe, não tem certeza ainda, porque a gente não chegou a ver o cachorro morto, inclusive ele aparece aí na última cena. Será que o cachorro viaja entre as duas cidades, ou ele existe nas duas cidades como se fosse tipo um doppelganger? Inclusive o produtor falou que é uma questão importante essa do cachorro, que ele não quer falar muito, mas que é algo que vai ser desenvolvido na próxima temporada. O personagem que eu mais gostei na série foi o Grease, e eu achei que, cara, ele é incrível, eu quero ver mais dele na próxima temporada. Amei que ele ficou com o Sam, só que eu acho que a relação deles foi meio do nada, assim, foi meio tipo, vamos juntar o melhor personagem da série com o segundo melhor personagem da série. Não achei ruim, achei maravilhoso, só que eu achei que poderiam ter construído desde meio que, assim, dos primeiro e segundo episódio uma coisa assim, deles meio que se olharem, alguma coisa assim, sabe? Eu entendo que o Grease deu a entender por boa parte da série que ele era hétero, ele fala isso pro Sam, inclusive, só que eu acho que teria sido interessante a gente meio que ver, a gente meio que ficar na dúvida, será que o Grease é gay ou ele tem algum interesse no Sam? Mas enfim, eu achei fofo o relacionamento deles, eu espero que dê certo, apesar do Sam ter assumido a paternidade do filho da Becca, e meu Deus, quem é o pai do filho da Becca? Se ela tá escondendo, é porque é alguma coisa que vai causar algum desconforto. Então, assim, minhas teorias são, ou ela foi abusada pelo pai de alguém, que ela não quer contar, ela não quer dizer, ou o pai da criança é alguém que namora. Eu acho que, assim, se fosse um cara solteiro, assim, aleatório, assim, talvez até... Eu acho que não seria a ponto de causar uma comoção ou de ela querer esconder, sabe? Se fosse só um solteiro ali, um adolescente solteiro. Então eu acho que é algo que vai, assim, meio que mexer com eles, quanto sociedade, quanto amigos e tudo. Eu já vi gente falando também que pode ser o Campbell, acho que não é impossível de ser o Campbell, acho que pode ser ele também, mas eu acho que é mais provável que seja ou o pai de alguém ou alguém que é comprometido e ela não quer falar. Inclusive, acho que esse bebê vai fazer a diferença quando, na segunda temporada, eu acho que ele vai ser motivo de conversa e de discussões e tudo mais. Gente, uma coisa, sabe aquela foto da Cassandra que aparece o motorista atrás? Gente, desde o primeiro momento que abriram aquela foto, a primeira coisa que eu olhei foi pra aquele motorista, porque ele tava, tipo, olhando pra foto, assim, eu fiquei, tipo, cara, essa criatura não pode estar certa, essa criatura olhando desse jeito pra essa foto. Não é possível que ele só tenha notado no final, né? Tudo bem que quem notou foi a Kelly, que conhecia o cara, que já tinha visto ele, né? Então, assim, quem é esse Pfeiffer, né? A série mostra que tinha esse cheiro na cidade e que aparentemente esse Pfeiffer foi contratado pra tirar o cheiro da cidade e depois quebraram o contrato com ele.
Então, assim, a questão é, os adolescentes estão sendo salvos ou eles estão sendo punidos? É interessante como a série traz como a chantagem pode ser um dos dilemas morais mais pesados que a gente enfrenta na nossa sociedade hoje em dia. A gente vê o Luke, que era o cara perfeito, o quarterback, tinha namorada linda, maravilhosa, popular. Ele acabou se voltando contra os princípios dele por causa de chantagem, sabe? É um dos maiores problemas, assim, que a série traz, e eu quero muito, muito ver como que vai ser essa questão na segunda temporada do governo entre a Lexi, que inclusive eu achei muito engraçado que teve um momento o teatro criticando o governo, né? Eu fiquei tipo, cara, isso é muito verdade também, mas enfim. Porque, obviamente, artistas e tudo mais têm voz pra poder criticar e protestar contra o que eles não acham certo, né? A Alex não achava certo o governo da Ellie, e assim, na minha opinião, tinha várias coisas que ela fazia errado, só que eu acho que ela, dentro do possível, ela foi uma boa governante, sabe? E eu quero muito ver como que vai ser isso da Lexi e do Harry governarem juntos, sendo que eles estão meio que sendo controlados pelo Campbell e nenhum deles confia nos outros dois, então eu quero só ver como que isso vai acontecer. E eu acho que a personagem chave pra segunda temporada é a Elle, porque ela não gosta do Campbell, ela tentou matar ele. Ela fingiu pro Campbell que tava ao lado dele, só que eu acho que ela vai servir meio que como leve e trás pra ajudar a Ellie. Eu acho que o Grease, que chegou ali no final com a expedição dele que foi em busca de terras pra transformar em fazenda, vai se juntar com aquela galera, com os amigos da Ellie, pra tentar tirar a Ellie dessa prisão. E eu acredito que a Elle vai ser a garota que vai, tipo, ajudar isso a acontecer. Nossa, inclusive eu fiquei com muito nervoso naquela cena da torta. Gente, eu ficava tipo, meu Deus do céu, essas pessoas vão comer essa torta, vão morrer, socorro. Agora vamos falar sobre o que é esse lugar. O que acontece? Eles achavam que todo mundo tinha sumido da cidade, só que quando eles tentam sair da cidade, todas as saídas estão fechadas, então aí começa a ficar meio estranho. Em determinado momento, eles descobrem que não tem nenhum satélite voando entre a Lua e onde eles estão, e também que o posicionamento da Terra com relação à Lua está um pouco diferente do que deveria ser com relação à angulação. Então, dá a entender que eles estão em um mundo paralelo. Inclusive, tem uma analogia muito interessante, porque na última cena onde aparece a mãe da Ellie, porque aquela mulher loira que aparece no final é a mãe da Ellie, tá? Ela tá indo no centro comunitário lá ler uma historinha para as crianças e aparece o nome de todos os adolescentes no fundo, né? A história que ela tá lendo é Peter Pan. E é pra onde o Peter Pan vai? Pra Terra do Nunca. Então, assim, isso é uma analogia que eles fizeram, né? Mas o que seria esse lugar? Eu tenho algumas teorias. Eu acho que esse lugar pode ser um experimento científico dos pais, dos adultos da cidade que colocaram esses adolescentes lá como se fosse um mundo paralelo. Talvez seria um mundo ideal para se viver, só que como eles são adolescentes, eles estão ainda descobrindo. Tem também a teoria de que eles realmente morreram no acidente e ali é como se fosse um plano espiritual, como se fosse o paraíso, só que não sei bem até que ponto seria o paraíso, porque não é melhor do que onde eles estavam vivendo antes, e morre um monte de gente, enfim. Mas o fato é que eles estão meio que numa realidade paralela, como se fosse o universo invertido do Stranger Things. Eles estão presos naquele lugar e eles não sabem como que eles fazem pra sair. Eles não estão exatamente no mesmo lugar que eles estavam antes, por causa do posicionamento da Terra. Eles veem que eles estão em um lugar diferente. A série dá a entender que no mundo normal eles realmente estão mortos, mas o que esse Pfeiffer queria com os adolescentes? Será que ele tá salvando eles ou será que ele tá fazendo alguma coisa com eles? Será que ele realmente tem a ver com eles? E uma coisa que é interessante mencionar é que existe um filme sul-coreano chamado The Piper, que Piper parece muito Pfeiffer, que conta a história de umas pessoas em Hamel, Newham, que tiveram uma infestação de ratos e o Piper veio e tirou a infestação, só que quebraram o contrato e ele acabou
pegando todas as crianças da cidade porque quebraram o contrato com ele. Então, assim, a história é meio parecida, talvez o produtor tenha se inspirado. Não sei porque não vi nenhum comentário do produtor falando que ele se inspirou, mas a história é realmente muito parecida, né? Mas enfim. Também tem uma questão que tá sendo debatida nas internets, é que talvez a Cassandra não tenha sido morta pelo Dewey. Tem gente levantando a hipótese de que talvez ela tenha sido morta pela própria mãe dela, ou por alguém que ache que ela talvez estivesse atrapalhando os planos do que estava acontecendo. A real é que dá pra ouvir barulho de salto antes da Cassandra morrer. Uma coisa interessante é que o cachorro apareceu no momento em que a Cassandra ia ser morta, e na vida real o cachorro apareceu perto da mãe dela. Pode ser que não seja o Dewey o verdadeiro assassino, pode ser que ele tenha sido induzido a acreditar que ele seja o assassino. Bom, então aí fica no ar essa dúvida de que se eles realmente morreram, como acreditam no mundo real, e eles estão no paraíso, mas eu acho muito mais provável que eles estejam em algum lugar que eles ainda não sabem como sair, mas é como se fosse um universo paralelo, e que tenha, de fato, meio que algum portal ou alguma coisa que ligue os dois mundos. Talvez, realmente, o pessoal da cidade ache que eles, de fato, morreram, tanto é que tem um memorial ali e tudo, ou eles estejam numa conspiração e todo mundo saiba que eles desapareceram, mas eles fingem que eles morreram, mas enfim, eu acho que eles acham que os adolescentes realmente morreram, e que esse Pfeiffer tem alguma coisa a ver com desaparecimentos. Tanto é que tem toda a questão ali dele, motorista do ônibus que levou eles pro lugar que não era o lugar. Acredito que eles não viajaram no tempo, eles devem estar realmente vivendo no universo paralelo, e eu quero muito saber como que eles vão sair dali, porque até então não tá rolando, e vai ter o drama também da questão da Ellie que tá presa e tudo mais, e enfim, quero saber o que vocês acharam dessa série. Não esquece de comentar aí embaixo quais são as teorias de vocês, o que eu não mencionei aqui que vocês querem ver. Leiam os comentários dos outros, debatam nos comentários dos outros. Tô falando isso porque no meu vídeo de Chambers eu não tinha reparado que a velhinha da turmalina tava na última cena, e eu não tinha reparado, mas daí uma pessoa comentou, fui lá, vi que ela tava, só que daí, tipo, 100 pessoas fizeram o mesmo comentário, eu tava tipo, gente, eu já entendi que a velhinha tá na última cena, você pode ler o comentário dos outros e debater, tá bom? Então é isso aí, um beijo pra vocês e até a próxima!